Ora, então muito bom dia a todos os presentes. É um gosto estar aqui, estar a ver esta sala cheia. E é com uma enorme satisfação que vos dou então as boas-vindas. Nós hoje vamos discutir, vamos debater a questão da penosidade e risco e de desgaste rápido da nossa profissão, da profissão médica, do todo o caminho que nós temos que fazer, que ainda está tudo por fazer para nós conseguirmos chegar no fundo, a este estatuto, porque de facto ser médico hoje em dia é uma profissão de desgaste. Nós sofremos cada vez mais pressões do ponto de vista físico, emocional, até organizativo, e isto tem impacto na nossa saúde. Vai ser também um momento que temos para debater e para ouvirmos a perspectiva do enquadramento jurídico, a perspectiva médica, que contar com 2 especialistas em medicina do trabalho e também a comparação com outras profissões que nós vamos ter connosco, o pessoal da aviação, portanto também vamos tentar perceber o que é que já foi atingido nessas profissões e o caminho que estão a fazer também para ali chegar, e nós médicos também temos que aprender com isso. É muito importante, de facto, que a nossa profissão tenha este reconhecimento, tenha este estatuto, porque é uma forma também de nos dignificar, é uma forma de termos uma perspectiva quando trabalhamos no Serviço Nacional de Saúde, com tantas horas extraordinárias que acumulamos ao fim de 40 anos de trabalho, com tantos fins de semana que tivemos sempre a trabalhar, com tantas noites perdidas, tanto tempo longe de casa, longe da família, e tudo isto tem prejuízo. E termos este reconhecimento seria uma forma, no fundo, de haver aqui uma compensação, e também dos médicos terem uma perspectiva de que, de alguma forma, seriam compensados, sobretudo também no fim da sua carreira. Porque nós não nos podemos ficar só pelas intenções ou por termos isto no nosso plano de ação, nós temos, de facto, que passar a atos concretos e temos todo um caminho e com soluções para chegarmos até lá. Portanto, muito bem-vindos, bom dia, e vamos então dar início aqui ao nosso primeiro painel, onde vamos falar sobre o enquadramento jurídico então deste estatuto. Muito obrigada. O meu nome é Maria Antónia Beleza e, para quem não me conhece, sou advogada e coordenadora do Departamento Jurídico do Sindicato dos Médicos do Norte, coordenadora jurídica do Departamento Jurídico da FNAM, que é a federação que agrega os 3 sindicatos Norte, Centro e Sul dos médicos. Bom, dizia que é um prazer estar aqui convosco e não vou estar com grandes apresentações, pelo menos minhas. A doutora Joana já frisou qual é o tema desta nossa conversa, deste nosso espaço, e o tema tem a ver, de facto, com perigosidade, desgaste rápido relativamente à profissão médica. Comigo, e a quem agradeço, tenho aqui do lado esquerdo o Sr. Juiz Desembargador, Dr. Francisco Pereira, a quem agradeço em meu nome pessoal e em nome da FNAM a disponibilidade demonstrada ao retirar ao seu descanso, porque eles também têm descanso, um dia do seu fim de semana, e poder, de alguma forma, trazer aqui uma leitura apenas jurídica, algo que nós teremos que pensar e no qual nos temos que debruçar para podermos, de alguma forma, debater esta questão. Vou deixar com o Dr. Francisco Pereira esta exposição, digamos, de uma perspectiva legislativa daquilo que há, e depois, de alguma forma, poderemos falar mais um bocadinho naquilo que será mais uma conversa do que propriamente uma exposição pesada que ninguém quer ao sábado de manhã, pelo menos. Há várias profissões que já foram consideradas profissões de desgaste rápido, mas casuisticamente é claro que todos intuímos que se trata de profissões que exigem um esforço superior ao normal, que estarão sujeitas a condições mais adversas do que o normal, mas de qualquer forma
não há um conceito geral plasmado na lei. De qualquer forma, temos vários exemplos na lei a referirem-se e a darem como certo que existem profissões de desgaste rápido. Por exemplo, temos o Decreto-Lei 187 de 2007, 10 de maio, Decreto-Lei que define e regulamenta o regime jurídico de proteção nas eventualidades de invalidez e velhice da Segurança Social e que prevê, nomeadamente nos artigos 20 e 22, a existência de profissões de desgaste rápido, precisamente ao prever que haja profissões em que o acesso à pensão por velhice seja antecipado. Assim, no artigo 20, número 1, a linha C, prevêem-se regimes de antecipação da idade da pensão de velhice por motivo da natureza especialmente penosa ou desgastante da atividade profissional exercida, expressamente reconhecida por lei. Da mesma forma, o artigo 22, cuja epígrafe é a antecipação da idade de pensão de velhice por motivo da natureza da atividade exercida, diz que a antecipação da idade de pensão de velhice, prevista na linha C do número 1 do artigo 20, que foi o que eu acabei de ler, é estabelecida por lei que defina as respectivas condições de atribuição. E podemos já adiantar uma nota. É que, de facto, havendo vários diplomas legais que atribuem a diversas profissões o estatuto de profissão de desgaste rápido, não há a consequência não é igual em todos os casos, nomeadamente a antecipação da idade da reforma não é sempre a mesma. Pode haver reforma aos 60, creio que a partir dos 45 há casos em que é permitida já a reforma de acordo com a profissão em causa e com os requisitos estabelecidos. Também o Decreto-Lei 70/2020, de 16 de setembro, que veio beneficiar com o fim da utilização do fator de sustentabilidade os trabalhadores que exercem profissões de desgaste rápido, elenca expressamente os trabalhadores a que se aplica. Trabalhadores das profissões que têm, por sua vez, leis específicas, as tais leis casuísticas, que lhes concedem o estatuto de trabalhadores que exercem profissões de desgaste rápido. Vocês, com certeza, que já têm conhecimento, o diploma elenca aqui os diversos trabalhadores que estão então abrangidos por esses regimes, cada um é diferente. Os trabalhadores internacionais na região autónoma dos Açores, vulgo os trabalhadores que prestam serviço na base das lajes, os trabalhadores do interior das minas, lavarias de minério, transformação primária de preda, etc., ligados a essas profissões, bordadeiras da bandeira, profissionais de bailado, trabalhadores portuários, trabalhadores da Empresa Nacional do Urânio, controladores de tráfego aéreo,
pilotos, comandantes, copilotos de aeronaves, trabalhadores marítimos, portanto, são todos trabalhadores que beneficiam da antecipação da idade da reforma, sem estarem sujeitos ao fator de sustentabilidade. Também há alusão às profissões de desgaste rápido no código do IRS, nomeadamente no seu artigo 27, que prevê que os praticantes desportivos, os mineiros e os pescadores têm também algumas regalias ao nível do IRS. Ou seja, podem deduzir algumas despesas que outros trabalhadores não podem. Isso também é contemplado, esse aspecto também é contemplado no artigo 32A do Código do IRS. Como não há uma definição do que seja uma profissão de desgaste rápido a nível legal, podemos perguntar se há alguma norma ou algumas normas que nos possam servir de apoio, de guia, a que possamos recorrer para saber, enfim, ajudar na definição do que seja profissões de desgaste rápido. Também me parece que não há muita coisa, no entanto, há uma norma que me parece que, enfim, tem algo a ver com esta matéria e que pode ser chamada à colação. É o artigo 79 da Lei 102 de 2009, de 10 de setembro. Essa lei contém o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. E esse artigo, que tem precisamente a epígrafe atividades ou trabalhos de risco elevado, elenca aqui uma série de trabalhos ou atividades que são considerados de risco elevado. E assim refere trabalhos em obras de construção, escavação, movimentação de terras, túneis, atividades de indústrias extrativas, trabalho hiperbárico, atividades que envolvam a armazenagem de produtos químicos perigosos, fabrico, transporte e utilização de explosivos e pirotecnia, atividades da indústria siderúrgica, atividades que envolvem contacto com corrente elétrica, quer de média, quer de alta tensão, produção e transporte de gases comprimidos, liquefeitos ou dissolvidos, atividades que impliquem a exposição a radiações ionizantes, também que impliquem a exposição a agentes cancerígenos, mutagénicos ou tóxicos, trabalhos que envolvam a exposição a sílica, atividades que impliquem a exposição a agentes biológicos do grupo 3 ou 4. Penso que também um outro elemento em que se pode colher algum auxílio para efeitos de definição do que seja uma profissão de desgaste rápido são disposições do mesmo diploma que proíbem ou condicionam diversas atividades, algumas em geral e outras em particular a grávidas, puérperas ou lactantes e a trabalhadores jovens.
É um bocado intuitivo também que, se há esta proibição ou condicionamento dessas atividades, é porque lhes é inerente um grau de perigosidade maior do que aquele que é normal, digamos assim, numa profissão. Um outro exemplo, penso que pode tirar-se também da Lei 98 de 2009, conhecida por Lei dos Acidentes de Trabalho, ou LAT, na parte em que regula o direito à reparação das doenças profissionais, ou por doença profissional. E isto porque a própria lei, no artigo 95, diz que o direito à reparação emergente de doença profissional pressupõe que se verifiquem as seguintes condições: estar o trabalhador afetado pela correspondente doença profissional, em princípio, digamos que é a regra que conste da lista das doenças profissionais, e ter estado o trabalhador exposto ao respectivo risco pela natureza da indústria, atividade ou condições, ambiente e técnicas do trabalho habitual. Ou seja, faz esta conexão entre a própria atividade e as condições de trabalho para o surgimento e a caracterização da doença. E, naturalmente, também surpreendemos aqui que, se assim é porque aquelas atividades, por si, implicam um desgaste, uma morbilidade superior àquilo que é normal na generalidade das profissões. Sendo que temos como pano de fundo, digamos que isto não é uma grande argumentação específica, mas de qualquer forma é o enquadramento geral do Código de Trabalho, que em matéria de segurança e saúde do trabalho diz que o trabalhador tem direito a prestar condições de trabalho, ou prestar trabalho em condições de segurança e saúde, e também o artigo 5º da referida Lei 102 de 2009, que está inserido nos seus princípios gerais, diz que o trabalhador tem direito à prestação de trabalho em condições que respeitem a sua segurança e a sua saúde. Um outro ponto que podemos abordar sob o ponto de vista jurídico e o que é que implica a consagração legal de uma profissão como desgaste rápido. De certa forma, já está implícito aquilo que disse até agora, que não implica sempre a mesma coisa, ou não tem que implicar sempre a mesma coisa. Desde logo, quando implique, porque a lei o preveja, que há uma antecipação da idade da reforma, essa antecipação não tem que ser em todos os casos a mesma, mas pode implicar não que a reforma seja mais cedo, seja antecipada, mas pode antecipar outro tipo de situações. Que o trabalhador trabalhe menos horas, que tenha um horário de trabalho menos penoso, por exemplo, já não esteja sujeito ou não possa ser sujeito a um regime de turnos ou a trabalhar em horário noturno. Também já decorre daquilo que dissemos até agora, que essa classificação da profissão como desgaste rápido
pode trazer consigo, desde que previstos na lei, benefícios fiscais, melhoria das condições de saúde no trabalho, enfim, depende daquilo que a lei, que será sempre uma lei específica, venha a consagrar. Portanto, não é uma questão que tenha uma resposta unívoca. Por outro lado, a nível europeu, não há, penso que não estou em erro ao dizer isto, pelo mesmo da busca que fiz, não encontrei nenhuma legislação vinculativa para o Estado português nesta matéria. Não que não tenha discutido nas instituições europeias esta questão, já foram emitidos pareceres, estudos sobre esta matéria da reforma, nomeadamente em situações ou ligada a profissões mais penosas ou de desgaste rápido, mas tem sido, digamos, a tónica geral no sentido dos Estados serem cuidadosos em atribuir reformas antecipadas a trabalhadores que exerçam funções de desgaste rápido. E tem sido, nomeadamente no livro branco da Comissão Europeia sobre as pensões, tem sido, enfim, sensibilizados os Estados, ou feito um apelo aos Estados, para que haja um prolongamento da vida ativa, de forma a permitir que haja regimes de pensões adequados e sustentáveis, mas é também chamada a atenção de que isso exigirá condições de trabalho adequadas e, nomeadamente, também sobre este parecer pronunciou-se o Comitê Económico e Social Europeu e, pronunciando-se sobre este parecer, chamou a atenção que os Estados também devem ter em conta que, se restringirem de uma forma cega, digamos assim, o acesso antecipado à reforma, isso pode fazer com que trabalhadores que tenham estado sujeitos a trabalhos árduos ou perigosos ou que iniciaram carreiras muito cedo, na prática não gozem de reformas ou não gozem pelo tempo minimamente expectável uma situação de reforma. Sendo certo, por outro lado, que diplomas como a Carta Social Europeia, a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, ou mesmo a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, prevendo todos que os trabalhadores tenham direito à segurança social e aí incluída a assistência por velhice, não prescrevem nada de específico quanto a regimes de reforma, nomeadamente se deve haver reformas antecipadas ou não. Entre nós, também, digamos, para um enquadramento geral das pensões, desde logo a Constituição prevê no seu artigo 63 princípios gerais sobre segurança social, mais especificamente segurança social e solidariedade, mas é omissa no que tange a prestações sociais e a sistemas de pensões, nomeadamente quanto aos critérios da concessão
de pensões e do valor das pensões e do valor pecuniário. Portanto, deixa isso para a chamada lei ordinária. Por outro lado, a Lei 4 de 2007, de 16 de janeiro, que é a lei que estabelece as bases gerais do sistema de segurança social, abre a porta, ou seja, prevê a possibilidade da lei consagrar regimes de reforma por velhice antes da idade, entre comas, normal. Assim, no artigo 61, número 3, artigo 61, cujo epígrafe é condições de atribuição das prestações, diz que podem ser previstas por lei, portanto, voltamos à situação de que se trata de situações casuísticas, de não há aqui uma orientação genérica, portanto, previstas por lei, para cada eventualidade. Uma das eventualidades, como sabemos, são as prestações por velhice, condições especiais de acesso às prestações. Também o artigo 63, cujo epígrafe é quadro legal das pensões, no seu número 3, diz que a lei pode consagrar medidas de flexibilidade da idade legal para a atribuição de pensões através de mecanismos de redução ou bonificação das pensões, conforme se trata de idade inferior ou superior à que se encontra definida nos termos legais. Ou seja, a lei abre a porta, prevê que possa haver leis específicas que, em determinadas situações, antecipem a idade geral da reforma. O Decreto 187 de 2007, que já falamos e que define e regulamenta o regime jurídico de proteção nas eventualidades de invalidez e velhice, diz também no seu artigo 20, na linha C, número 1, que os regimes de antecipação da idade de pensão por velhice, por motivo de natureza especialmente penosa ou desgastante à atividade profissional exercida, é expressamente reconhecida por lei. Voltamos sempre ao ponto de que tem que haver uma lei que o determine, que o preveja especificamente. O artigo 22 também diz que a antecipação da idade da reforma, da idade de pensão por velhice, é estabelecida por lei que define as respectivas condições de atribuição, designadamente a natureza especialmente penosa ou desgastante da atividade profissional exercida pelo beneficiário e as particularidades específicas relevantes do seu exercício. Digamos que esta questão e esta preocupação de haver casos em que a natureza da atividade profissional justifique uma antecipação da idade da reforma, já bem traz, assim, por exemplo, no preâmbulo do Decreto-Lei 329/93, Decreto-Lei esse que foi revogado por este 187 de 2007 e que estabelecia o revogado regime da proteção na invalidez dos beneficiários do regime da Segurança Social. No preâmbulo já previa que esse decreto-lei adequasse o quadro jurídico em que se inserem as condições técnicas e financeiras em que devem ocorrer regimes de reforma de velhice antecipada em atenção à natureza das atividades exercidas. Como saberão e sabem com certeza bem melhor que eu, porque estão, digamos, nessa luta, a existência ou não dessa lei específica
passa por uma decisão política, portanto é um encargo do legislador. De qualquer forma, juridicamente, embora não seja, digamos, facilmente fazer atuar estes dispositivos legais, fazer atuar na prática, o artigo 13 da Constituição, que consagra o princípio da igualdade, tem uma leitura muito vasta e uma abrangência muito vasta. E numa das vertentes da igualdade que os constitucionalistas têm defendido, que é chamada a igualdade através da lei, este princípio da igualdade obriga aos órgãos próprios a legislar no sentido da eliminação das desigualdades. É o chamado dever de atuação legislativa. Precisamente em casos como estes, em que, para que o cidadão tenha acesso a determinadas prestações, tenha que haver um ato legislativo que as preveja. Já agora, também o artigo 9º da Lei de Bases da Segurança Social, a Lei 4/2007, estabelece o chamado princípio da equidade social, que diz precisamente que esse princípio se traduz no tratamento igual de situações iguais e no tratamento diferenciado de situações desiguais. Ou seja, no próprio regime que enquadra esta matéria da segurança social, e nomeadamente das pensões por velhice, está a dizer que se deve distinguir aquilo que, na sua essência, é diferente. O que também será um argumento a favor da diferenciação de algumas profissões, como relativamente a outras, presume-se que a sua maioria, a generalidade, digamos, as normais, são mais custosas, têm um desgaste maior, são de mais curta duração, ou então, para terem uma duração normal, exigem uma maior penosidade dos trabalhadores, que estejam sujeitos a uma maior penosidade. Agora, saber se a profissão médica se enquadra aqui, tem não, eu ia dizer os requisitos, mas lá está, a lei não diz quais são os requisitos, embora todos os intuímos. É o maior stress, é maior penosidade física, a maior exigência física, são as condições mais adversas da prestação do trabalho, nível de horários, trabalho noturno, etc. Se calhar, mas isso deixo para os próximos oradores, a profissão médica não deverá ser vista em si ou só em si como profissão de desgaste rápido, mas ter em consideração que dentro da profissão médica há muitas cambiantes. O médico que exerça, se calhar, medicina geral e familiar não terá as mesmas exigências ao nível do stress, da penosidade do trabalho, pertinente aos horários, a isso tudo, que
médico que exerça funções numa urgência, por exemplo. Mas isso vocês saberão melhor que eu. Estou na área e, portanto, vou deixar o que tinha alinhavado para vos dizer era isto. Não sei se de facto ficaram com uma ideia do enquadramento, que é um enquadramento muito genérico, mas espero que tenha sido útil. Muito obrigado a todos. Dou já a palavra à doutora Luísa, só de alguma forma dizer aos presentes que nós percebemos da exposição do Dr. Francisco Pereira que, primeiro, há que ter uma lei, segundo, que há princípios e decorre da Constituição da República Portuguesa, decorre de uma série de leis especiais que pode ser avançado. Aliás, nós vemos nas diversas petições que vão entrando na Assembleia da República que passa por um pedido, por uma análise, por uma construção, entre aspas, daquilo que poderá ser um regime que possa proteger os médicos, e também percebemos daquilo que disse o Dr. Francisco Pereira, que se calhar tem que haver aqui um pensamento diferente, ou seja, uma profissão de desgaste rápido e risco e penosidade poderá estar associada não exclusivamente à profissão, mas dentro da profissão a determinadas áreas, como falou o Dr. Francisco Pereira, pensarmos na urgência e, portanto, nas tais equipas que agora é usual falarmos de equipas dedicadas à urgência. Será que esta realidade é uma realidade que deve ter outra proteção? Por outro lado, também temos algumas especialidades, nomeadamente a medicina interna, a medicina intensiva, etc. Todas estas, e a cirurgia, todas estas especialidades que, de alguma forma, podem levar a que pensemos neste estatuto de uma forma diferente. Por outro lado, vemos que não há nada em Portugal, concretamente e relativamente aos médicos, também não há nada a nível europeu. Eu tive a ocasião de ver uma proposta de resolução que de alguma forma poderia entrar, mas é uma proposta de 2023, portanto, trabalhar neste sentido, apoiar-nos naquilo que o Dr. Francisco Pereira nos trouxe aqui, que há uma Constituição, há de facto algumas normas relativamente à segurança social e ao sistema de apoio dos trabalhadores. Agora, tudo isto, e como disse também o Dr. Francisco Pereira muito bem, estamos a falar de decisões, muitas delas basicamente políticas, e estamos a falar de decisões que têm num prato da balança os médicos e, de facto, a exigência da sua profissão, e no outro a sustentabilidade de um sistema de segurança social, os orçamentos de Estado e, portanto, opções de natureza política extremamente difíceis de ultrapassar. Mas vou dar a palavra à doutora Luísa, que queria colocar uma questão. Bom dia e muito obrigada. O que eu vejo, eu também me apercebi que não havia parâmetros A, B, C, D para classificar se uma profissão era de risco ou não. É mais ou menos os legisladores é que acham e baseiam-se, pelo que eu estou a ver, muito no esforço físico. Todas as profissões que exijam fisicamente de esforço e de penosidade rapidamente são classificadas. Também vi pelas vossas apresentações que acham que o médico tem um esforço mais a nível de desgaste emocional, psicológico, mas há, lá está, dentro da profissão médica, médicos que são expostos a fatores de físico e de agentes químicos e ionizantes e tudo. Eu estou a falar dos médicos que trabalham no bloco operatório, nomeadamente os anestesiologistas, que eu também sou. Nós trabalhamos basicamente num bloco operatório, em que a luz é artificial o tempo todo, e estamos muitas vezes a trabalhar 12 horas seguidas num mesmo doente, ou constantemente até 24 horas quando estamos de urgência, e estamos constantemente dentro do bloco. O ar é forçado,
Estamos com uma poluição de eletrostática brutal, porque nós estamos cheios de monitores à nossa volta. Portanto, estamos sujeitos durante horas e horas a essa poluição. Raio-X, eu tenho um monitor de radiação que apanho, que fica sempre pendurada no meu cacifo e dos meus colegas também, infelizmente, mas estamos sujeitos e muitas vezes não nos podemos afastar das radiações que os doentes estão constantemente a apanhar e nós também. Os gases anestésicos são altamente poluentes e então quando estamos a acordar o doente nós usamos protóxicos e halogenados que são altamente deletórios para o fígado, para a parte muscular e para a parte imunológica, nomeadamente carcinogénicos. Também nos picamos frequentemente, eu e os meus colegas andamos sempre assim vigiados X em X meses porque estamos a pôr um catéter central e picamos. Os conselhos de administração não investem em kits que nos protegem mais, portanto vão ao mais barato e nós frequentemente picamos, e depois é hepatite C, é hepatite B, é a SIDA, é todo esse género. Já temos colegas cirurgiões que já morreram com hepatite. Também, portanto, é tudo isto, nunca se pensa na parte física e do desgaste físico, mas há profissões médicas, eu também estou a falar nos radiologistas, mas enquanto os radiologistas até estão fora a ver os monitores, muitas vezes o anestesista está lá dentro, no TAC, na ressonância, e nunca se fala no desgaste que é exposto o médico a estes. Estou-me a lembrar, eu constantemente, eu e os cirurgiões estamos a respirar, quando se está a abrir e cirurgicamente, aquele fumo de carne queimada, que é altamente carcinogénico para a parte pulmonar. De vez em quando lá se arranja um aspirador próprio para diminuir essa coisa, mas nós estamos constantemente a inalar aquele fumo e ninguém pensa nisso. Mas eu acho que isso é uma argumentação mais material, digamos, não é mas eu creio que até é mais fácil demonstrar o desgaste, a perigosidade, quando se trata de desgaste físico. Até porque eu olho aqui para o artigo 79 que eu referi, do regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, que trata, ou que dispõe e que refere expressamente atividades que a própria lei entende que são de risco elevado. Portanto, isto é uma questão de semântica, risco elevado ou alto risco, vai dar ao mesmo, não é? E estão cá, eu creio que podíamos enquadrar cá, ou se calhar, penso eu, riscos do género que está a falar. Na linha J diz, por exemplo, atividades que impliquem a exposição a agentes cancerígenos, mutagénicos ou tóxicos para a reprodução. Se calhar não abrange tudo, mas há atividades que implicam exposição a agentes biológicos do grupo 3 ou 4. Eu não sei exatamente quais são, se calhar até saberá, mas estão eu acho que será mais fácil demonstrar esse tipo de riscos do que propriamente a sujeição ao stress. São profissionais de saúde, há mais penosidade porque há menos profissionais de saúde, ou seja, nós estamos aqui a ter uma discussão que pode ter interesse, mas em termos sociais a ideia agora é o contrário, não é? Queremos mais profissionais de saúde, mas como temos mais profissionais de saúde há mais penosidade. Queremos adiar a pensão para mais tarde porque temos mais pessoas valorizáveis, mas portanto tudo depende num sentido de não desvalorizar a penosidade e o risco. É só nisso, mas eu só queria a pergunta muito rápida. Eu sei que a questão da lei tem a ver com a parte da pensão e da aposentação, mas nós não discutimos só isso. A valorização do risco pode não ser só feita dessa forma. Essa necessidade, por exemplo, em dias de férias, em dias de descanso, em redução de horários, é uma lei específica, individual, pode ser introduzida no ACT, não sei como é que se pode, essa é uma pergunta.
E a segunda pergunta, porque já houve no passado, por exemplo, na oncologia, especificamente, pessoas que tinham horários e por serem oncologia, ter uma parte emocional muito ligada, em que tinham redução de algum tipo de atividade exatamente pensada dessa forma. E depois também era a questão de que nós estamos aqui a discutir o risco não individual, mas o risco do doente. Portanto, quando nós estamos a colocar profissionais de saúde a trabalhar até aos 70 anos de idade, nós estamos a colocá-los a 40 horas de horário normal de trabalho, porque não há redução, em atividades que têm alta competência que pode muitas vezes não ser a capacidade total dessa pessoa. Portanto, a discussão do risco não é só individual, que isso podemos também discutir, mas será uma discussão também de risco que cresce ao utente e ao doente. Quer responder? Eu era muito na linha do que o colega enunciou, no risco. Portanto, vou falar em termos de epidemiologia de saúde pública. Temos a pessoa, o lugar e o tempo. Há riscos que são decorrentes de características inerentes ao indivíduo. Ali a resolução. Relativamente às exposições ambientais, já falámos. E aqueles riscos que o Dr. Juiz enunciou, nós estamos expostos a todos. Mas há o tempo de exposição que também tem a ver. E há profissões, por exemplo, que mesmo numa elaboração quase contínua têm pausas obrigatórias. Para a segurança do próprio, mas acima de tudo para a segurança dos utentes. Estou pensando nos camionistas, por exemplo, que têm que interromper e até têm um tacómetro para parar a atividade. Eu estou a pensar no cirurgião que faz 24 horas de serviço de urgência e não tem pausas obrigatórias, que na minha perspectiva, por exemplo, devia ter. Isto era um aspecto, mas é muito complementar e mesmo na mesma linha de pensamento do colega. Mas a outra o Dr. Juiz falou de iniquidades que existem entre as várias profissões, algumas delas postas a riscos semelhantes. Por exemplo, determinados profissionais postos a riscos radiológicos têm determinados benefícios, os radiologistas postos a riscos radiológicos, ou as pessoas do bloco, e ortopedistas, muitos outros, também têm essa exposição, mas isto não está consagrado da mesma maneira. E é necessário, quanto a mim, haver definições legais mais claras em relação a estes conceitos. Isso compete ao legislador, obviamente. Isto é para os dois juristas presentes, o Dr. Juiz, claro, mas também para... Seria uma possibilidade de explorar, por exemplo, fazer uma exposição em relação a estas desigualdades ao provedor de justiça, no sentido de ter uma iniciativa de proposta de legislação nessa matéria? Eu, como não percebo nada disto... Quer que eu responda? Ok. Bom, respondendo aos dois, ao Dr. André, eu diria que essas questões, nomeadamente na redução do horário, é uma resolução do Conselho Europeu numa proposta desse sentido, de redução nestas profissões, mas passa sempre por aquilo que disse o Dr. Francisco Pereira, que é, temos que ter uma lei, não é? Mesmo uma resolução do Conselho Europeu, se não for transformada aqui em lei, não nos leva a lado nenhum. Fazer através da provedoria pode ser um passo, mas não é por aí, porque nós precisamos de uma lei, portanto temos que ir ao órgão que produz leis, e essa é a Assembleia da República. Portanto, terá que ser um trabalho que primeiro nos situe em determinadas áreas específicas, acho eu, porque isto do Estatuto de Penosidade e Risco, na sua globalidade, para todos os médicos, não vai acontecer. Portanto, ou entramos com algo que possa ser sustentável, nos tais critérios que são exigíveis a outras profissões, na natureza específica de determinada especialidade ou determinado serviço, e podemos, de alguma forma, avançar, ou o peso desta sustentabilidade de que falava há pouco o Dr. Francisco, o peso de uma redução do horário, quando todo o país vive a necessidade dos médicos, vai fazer com que o nosso projeto, a nossa proposta não caminhe, não é? Portanto, acho eu que tem que ser pensado no seio da FNAM, porque só os médicos conhecem o risco na sua especialidade, e no caso concreto, e a lei, como diz o Dr. Francisco Pereira, é casuística. Portanto, se é casuística, nós temos que transformar
estas especialidades em especialidades de risco mais ou menos agravado. E, nesse sentido, só pela lei. A provedoria... Pois, acho que o meio é a petição, eles o que fazem são petições. E, portanto, como fazem petições, eu acho que a petição é apresentada perante a Assembleia da República e não tem que ser forçosamente pelo partido A ou pelo partido C, pode ser pela FNAM e pode ser no sentido de clarificar especialidades, serviços, grau de penosidade e risco. É por aí, acho eu. É só na via, de facto, e nós já falámos sobre isso, aumento de férias, aumento das pausas, etc. Tudo isso pode ser no âmbito da contratação coletiva. Claro, isso pode. Agora, não, sempre que tem impacto orçamental, sempre que estamos a falar de algo como, por exemplo, uma redução do horário para terminar, não vai acontecer através da contratação coletiva. É porque, só para dar uma chega, é que em termos funcionais nós somos, a idade, quando nós discutimos idades de reforma, falamos que 1 hora de trabalho ou anos de trabalho, mas 1 ano de trabalho num médico do SNS não é equivalente nem em horário, eu já nem digo a penosidade, ou seja, se considerarmos um ano de trabalho equivalente, em número de horas totais de trabalho, já retirando até as horas extraordinárias, é muito mais. Nós fizemos os cálculos e era 1 ano de trabalho equivalia quase 2 anos de trabalho equivalentes em termos de horário. Portanto, ou seja, em termos de contribuição para a Segurança Social, muitas vezes temos mais horas atribuídas à Segurança Social que são atingidas numa idade mais precoce. Portanto, já nem estamos... Se for uma questão do valor que estamos nós somos contributivos para a Segurança Social. Portanto, nós, mesmo até aos 50 e tal anos, já temos as contribuições todas para a Segurança Social, que se calhar uma pessoa de uma carreira normal fez até aos 67. Mas eu percebo que socialmente não vamos conseguir por aí... Não, e já há jurisprudência, inclusive nesse sentido. Nós tivemos essa questão relativamente aos médicos da dedicação exclusiva das 42 horas. E, portanto, tivemos logo os médicos a dizer, eu faço mais 7 horas, eu tenho mais X anos. E a resposta dada foi, não, porque os seus também vão ser reformados com uma pensão superior. Portanto, não vai acontecer, portanto, mesmo que o trabalho extraordinário, os seus descontam. E como descontam, a pensão sai beneficiada no montante daquilo que acresce, não vai reduzir ao tempo. O comentário tem a ver com aquilo que disse a doutora Maria Antónia. É verdade, sim senhor. Nós, quando trabalhamos 42 horas, nós ganhamos mais e, portanto, vamos ser compensados por isso. Mas, se calhar, não está a recordar que, de acordo com aquilo que nos levou a trabalhar as 42 horas, por cada 4 anos de trabalho nós tínhamos direito a mais 1 ano de contagem de tempo de serviço. Isso foi uma das coisas, por lei e revogada. Exatamente. E, portanto, isso foi uma alteração. Depois, outro comentário tem a ver com a questão da influência, digamos, no orçamento. Não há médicos em número suficiente. Portanto, qualquer medida que leve à nossa redução do horário de trabalho vai ter impacto orçamental, porque só pode ser compensado com a contratação de mais médicos. Portanto, isso também é perfeitamente utópico pensar que podemos ter uma medida que não venha a ter impacto orçamental. Por último, era uma pergunta, porque eu creio que a nossa lei já contempla o reconhecimento pelo menos de uma atividade que tem uma penosidade especial, que é o serviço de urgência. Por isso é que a lei nos permite, aos 50 anos deixar de fazer noites e aos 55 deixar de fazer urgência, porque reconhece que o serviço de urgência é uma atividade específica e particularmente penosa e, portanto, a partir de certa idade podemos deixar de fazer. Acho que não estou enganado. Se for assim, se calhar isso é uma das formas de começar por aí e depois irmos procurar as outras coisas. Essa já é a medida. Efetivamente, essa medida já existe, está contemplada no Instrumento de Regulamentação Coletiva de Trabalho, no vosso ACT. A tentativa de fazer sair esses 2 benefícios é enorme, a pressão é enorme e só se mantém, de facto, porque está no Instrumento de Regulamentação Coletiva de Trabalho. Os senhores têm no ACT, porque por lei já teria saído e há muito. Então, muito bom dia, agradecer ao Sr. Juiz Desembargador, doutora Maria Antónia, eu sou André Gomes, sou médico de saúde pública. É um comentário muito rápido depois desta sessão elucidativa do ponto de vista jurídico, mas eu permitam-me, caros colegas, centrar nisto que é um fórum sindical e estes ensinamentos são muito importantes, mas
do ponto de vista de estratégia, muito perigoso a FNAM, portanto, dividir e fazer uma análise por especialidades. Nós somos todos médicos e a análise deve ser centrada na nossa carreira, porque é certo, umas especialidades têm um risco mais físico, outros de um stress que o sistema atual, portanto, devido à falta de profissionais, à enorme lista de utentes, por exemplo, dos médicos de família, e que causam um desgaste também bastante grande, e, portanto, do meu ponto de vista, e porque estamos num fórum médico, a centralidade daquilo que é a carreira médica é absolutamente essencial. Não sei se está, sim. Pedro Castro, antes de mais queria dar os parabéns à FNAM por este fórum, que acho que é de uma importância muito grande. Eu sou pediatra, só trabalho no Serviço Nacional de Saúde. Até me emociona um bocadinho a dizer estas coisas. Mas o Dr. Francisco Sousa Pereira teve aqui o cuidado de elencar uma série de artigos e leis que abrem portas, ou que podem abrir portas mais ou menos estreitas, de acesso a condições à pensão mais precoce. Eu acho que claramente há aqui um trabalho que tem que ser feito, não é? Um trabalho que não é de dividir especialidades, não é de contrariar o acesso a uma carreira médica mais digna, mas é de apanhar essas portas às quais seriamente podemos aceder. E isso implica um trabalho que é eu dizer assim, olha, vamos ver neste momento quais são as condições que claramente são sustentáveis de ser defendidas. E depois disso estar feito, então, não sei, eu desconheço, não tenho acompanhado as petições que têm entrado na Assembleia da República, mas sei que uma coisa é ser o João ou a Maria a apresentarem uma petição, outra coisa é uma petição que é apresentada por uma estrutura sindical, por exemplo, com um trabalho já feito, sério e competente. E posso dar aqui um exemplo concreto, que sei, não é? Isso até já tive a oportunidade de comentar com a doutora Joana e com alguns colegas. O trabalho noturno, de certeza que é dos pontos que mais facilmente é sustentável a periodicidade que implica, no sentido em que as alterações do ritmo circadiano têm impacto na imunidade, isso tem impacto no desenvolvimento de doenças cancerígenas, e acho que até seria de uma responsabilidade ética da nossa parte, enquanto profissão médica, liderar um processo que até pudesse ser transversal a outras profissões que também têm trabalho noturno. E depois chegar-se, por exemplo, a uma fórmula que quantificasse, porque uma coisa é fazer uma urgência noturna uma vez por ano, ou 2 ou 3 ou 4, outra coisa é, por exemplo, trabalhar todas as semanas, ou mais que uma vez por semana, num regime de horários noturnos. E acho que nos competia a nós, e se calhar até isso teria um impacto muito positivo, até não é que a opinião pública seja assim tão importante, mas no sentido de que demonstraria que realmente também estamos a liderar um processo que é de defesa de outras, sei lá, dos homens do lixo, de tantas profissões que têm trabalho noturno e que também deveriam ser defendidas por nós. Pronto, era um bocadinho isto que eu queria dizer. Bom dia a todos. Eu sou Miguel Ângelo, sou dirigente sindical. Obrigado desde já à FNAM pelo convite à União de Sindicatos do Porto. Sou operário metalúrgico no âmbito da FIEC Metal. Estou aqui também em representação da CGTP e mostrar toda a nossa solidariedade para com este enquadramento, esta vossa luta que está a iniciar, que não vai ser uma luta fácil. Mostrar solidariedade porque estivemos precisamente no passado dia 3 de julho, há uma semana, em frente à Assembleia da República, no âmbito da FIEC Metal, com uma petição que entregámos, que foi discutida nesse mesmo dia, com mais de 13 mil assinaturas, precisamente a defender para o setor metalúrgico, setor automóvel, setor aeronáutico, trabalho noturno, elaboração contínua. Nunca as doenças profissionais tiveram um impacto tão grande como estão a ter agora. A Alta Europa consegue bater recordes de produção de carros, mas a Alta Europa hoje em dia bate recordes de doenças profissionais reconhecidas, falta aquelas que não são reconhecidas. E, portanto, mostrar toda esta nossa solidariedade. E dizer o seguinte, o Sr. Dr. Juiz falou na Lei 102/2009, nós conhecemos muito bem, aplicamos,
mas eu falava no artigo 59 da Constituição. Hoje em dia até que se fala muito na Constituição, não é? Nos direitos dos trabalhadores, em que diz que a prestação do trabalho devem ser prestadas em condições de higiene, segurança e saúde. Isto é, nenhum de nós devia trabalhar para adoecer ou para ficar doente, não é? O trabalho, o ser humano, o trabalho devia estar ao serviço do ser humano. E, portanto, este preâmbulo da Constituição devia-nos ser de ponto de partida para aquilo que é a nossa vida de trabalho. Mas dizer o seguinte, que também já aqui foi dito, nós acompanhamos a questão dos trabalhadores mineiros, ou a mais recente até, que foi os trabalhadores das pedreiras, uma luta com quase 50 anos, não é? Para os mineiros, e mesmo assim não foi fácil. E como já foi dito aqui várias vezes, isto é uma questão política, não há dúvida, não é? Claro que o movimento sindical, a opinião pública, os trabalhadores, temos que fazer este caminho, mas isto é uma decisão política. Eu digo isto porque ainda agora foi falada a questão da contratação coletiva, não é? Os trabalhadores, as organizações sindicais, a própria CGTP, já tivemos mais força no mundo do trabalho, não é? O 25 de Abril deu essa força e deu caminho para muita contratação coletiva, para muitos acordos de empresa que defendiam realmente as condições de trabalho e a vida dos trabalhadores. Dou um exemplo aqui muito concreto, até de uma empresa ou de um setor que já terminou. A refinaria de Matosinhos. Os trabalhadores da Petrogal, durante muitos anos, tiveram um acordo de empresa até finais dos anos 90, foi revogada essa norma, como querem revogar a norma da questão do serviço de urgência, que era os trabalhadores da refinaria de Matosinhos e da refinaria de Sines, da Petrogal, tinham um acordo de empresa durante muitos anos que os permitiam que aos 55 anos de idade, a trabalhar por turnos, ou aos 20 anos consecutivos de turnos, tinham direito à reforma antecipada, e essa comparticipação era paga pela empresa. Portanto, eu conheço, ainda agora tenho casos, de trabalhadores que estão a usufruir dessa medida, que foi revogada, claro, quando a Petrogal foi adquirida pela Galp, nos inícios dos anos 2000, quando os trabalhadores deixaram de ter a força que tinham, não é? E que foi retirado no novo acordo de empresa e só se manteve para aqueles mais antigos. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que, no fundo, é a nossa força, é a organização dos trabalhadores, que algum dia há de mudar todas estas condições de direitos que nós temos e que temos que ter, porque nunca o número de doenças profissionais, ainda agora nós batíamos recordes, ainda agora continuamos a bater recordes, e ainda há 2 semanas estou numa situação de um trabalhador que faleceu no seu posto de trabalho, que acontece hoje em dia cada vez mais também. E, portanto, dar toda a nossa solidariedade da CGTP à FNAM, e estaremos convosco na vossa luta. Obrigado. Então, em jeito de conclusão, muito obrigada pelas excelentes intervenções, obrigada ao público também. Eu queria só referir aqui então, e acho que desta sessão temos aqui 2 grandes conclusões. De facto, há a questão de todo o caminho que nós poderemos fazer em termos da Assembleia da República, de se calhar nós conseguirmos ter esse reconhecimento da questão do Estatuto, e é um caminho bastante longo e que se calhar tem que se iniciar mesmo com uma questão de uma petição. Aliás, nós hoje temos Conselho Nacional, eventualmente poderemos discutir e isto fazer constar das nossas deliberações, logo veremos. No entanto, temos uma questão muito importante, porque nós não vamos também poder ficar à espera de termos este estatuto, que é, em sede dos nossos acordos coletivos de trabalho, seja para os médicos em CIT, seja para os médicos em contrato de trabalho de funções públicas, onde, portanto, as condições são iguais ou muito parecidas, é assim que deve ser, nós conseguirmos ter algum do conteúdo do que este estatuto pode contemplar. Nós, só para nós reforçarmos, nós continuamos a ter a questão de deixarmos de fazer noites a partir dos 50 anos e deixarmos de fazer urgência a partir dos 55, é algo que ainda se mantém no Acordo Coletivo de Trabalho graças à FNAM. Foi graças à nossa luta que isso não saiu do Acordo Coletivo de Trabalho, foi tentado pelo governo anterior e este provavelmente vai tentá-lo também.
Por outro lado, há coisas que nós podemos melhorar no nosso acordo coletivo de trabalho. A questão das férias, a questão também da jornada de trabalho semanal, não é? O regresso às nossas 35 horas, até porque nós neste momento até temos médicos que estão numa desigualdade enorme, ou seja, nós já temos médicos que por 35 horas recebem o mesmo que outros por 40 horas. Portanto, são tudo coisas que nós podemos refletir, pensar, e exatamente porque nós iniciámos por imperativo da FNAM a revisão do acordo coletivo de trabalho agora com as EPEs, foi necessário impormos isto, tivemos já 3 reuniões de conciliação com a DGERT exatamente para iniciar a revisão do nosso acordo coletivo de trabalho, e a reunião direta agora com as EPEs vai acontecer no fim do mês, ou seja, nós temos agora a oportunidade para conseguirmos melhorar o nosso acordo coletivo de trabalho, que seguramente não vai ter perda de direitos, pelo menos perda de direitos daqueles que nós temos, e não são direitos por direitos, são direitos que se refletem na segurança dos médicos, mas acima de tudo se reflete na segurança dos cuidados que nós prestamos aos utentes e à população. E fica então aqui a nota. Muito obrigada e vamos todos para o intervalo.